Olá, boa tarde a todos. Aqui quem está falando é a Luísa. E hoje, nessa nossa quinta-feira, nesse momento de reflexão, nós estamos estudando essa belíssima prece do Pai Nosso, a oração dominical, ensinada por Jesus, logo após a sua explanação do Sermão do Monte, das Bem-aventuranças. Então, no primeiro momento, nós estudamos algumas perguntas do Livro dos Espíritos que falam sobre a lei de adoração, uma das leis morais. Depois a gente refletiu um pouquinho sobre o último capítulo do Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 28, intitulado Coletânea de Preces Espíritas. E esse capítulo, ele tem como a prece de abertura a prece do Pai Nosso. Então, nós também já refletimos um pouquinho sobre as primeiras frases, as primeiras palavras da prece, e nós estamos agora, nós já estudamos sobre Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Esse venha a nós o vosso reino, essa frase, ela aponta essas leis plenas de sabedoria que podem estabelecer a paz e a justiça e nos ajudar a nos fortalecer, a ajudar a amparar o fraco ao invés de esmagá-lo, a evitar que surja dentro de nós os males que façam que a gente possa abusar ou exceder com os nossos irmãos, evitar as misérias deste mundo que decorrem da violação dessas leis divinas, porque infelizmente nenhuma infração ficará sem uma consequência. Toda ação resulta numa reação. Então, desde os nossos animais que têm um instinto, assim como o homem que além do instinto tem a inteligência e a razão, por meio dessa razão ele tem a liberdade de escolher e às vezes a gente acaba, por nossa própria faculdade, escolhendo o mal em relação ao bem. E aí a gente não consegue ter mérito nenhum e só agaria a responsabilidade dos nossos atos. Infelizmente, ninguém pode alegar que não conheciam as leis naturais, as leis divinas, porque estas leis estão gravadas em nossa consciência. Então, todos nós, independente de sermos cultos ou de termos uma nacionalidade específica, não podemos alegar que não conhecíamos essa lei. E a observância dessas leis divinas nos faz pensarmos também que nós devemos estar vivendo essa existência aqui na Terra sem lamentar, sem ficar reclamando, porque sabemos da misericórdia e da sabedoria de Deus. Então, partindo desse pressuposto, a gente vai continuar o nosso estudo na frase: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nós vamos estar indo para essa frase. O que será que Jesus nos quis dizer com essa frase? Jesus aponta a construção de uma casa sólida e confortável. Há sempre um plano de um arquiteto para ser obedecido. Os operários precisam consultar as linhas demarcadas para não irem além das suas funções, a fim de não cometerem impropriedade que possa prejudicar a obra. Dessa forma, o carpinteiro não poderá interferir no trabalho do pintor e o pintor no do vidraceiro. Assim é o serviço da elevação espiritual do homem neste mundo, apontada nessa frase. É necessário procurar fazer a vontade de Deus, para que os desígnios divinos sejam devidamente executados. Sabemos o que é bem para todos, é um projeto de eterna sabedoria para todas as criaturas. Por isso mesmo, devemos preservar e prezar a condição de trabalhadores educados para a justa prestação do serviço, sendo indispensável que saibamos realizar a nossa parte para a concretização do projeto divino sem perturbar os nossos irmãos.
Estejamos certos de que cada um de nós deva cumprir uma obrigação que lhe seja competente, no plano da sua reencarnação, oferecendo a cada dia o melhor que puder. Dessa forma, estaremos atendendo às determinações do nosso Pai Celestial. E aí, a gente vai se reportar uma historinha do livro da Meimei, intitulado Pai Nosso, psicografado por Chico Xavier, que a gente está usando como fundamentação para esse nosso estudo. É uma historinha intitulada O Serviço da Perfeição. Então, conta-se que era uma vez um velho oleiro, muito dedicado ao trabalho, que certa feita adoeceu gravemente e entrou apesar de dificuldades. Os parentes aos quais ele mais servia moravam em regiões muito distantes e parece que nem haviam mais lembrado dele. Sem poder contar com ajuda, passou a viver de caridade pública. Por vezes esmolava. E um dia, na via pública, acabou quebrando uma de suas pernas, após uma queda, sendo obrigado a ser recolhido numa cama por longo tempo. Chorando e entristecido, fazia preces e rogava a Deus por um consolo, pois acreditava ser um dos piores males o que padecia. Então, adormecido, sonhou com um anjo, que lhe apareceu trazendo a resposta pedida. Esse mensageiro do céu conduziu esse senhor até o antigo forno onde trabalhava como oleiro. Mostrou-lhe algumas peças que ele mesmo tinha feito, vasos lindíssimos, e lhe perguntou: como é que você conseguiu realizar trabalhos tão bonitos e perfeitos? O oleiro, orgulhoso de sua obra e de sua produção, lhe explicou: ora, querido anjo, usando o fogo com muito cuidado, mas com muito carinho também para realizar um serviço perfeito. Alguns vasos tiveram que retornar ao calor intenso por mais 2 ou 3 vezes, com muito cuidado. E sem fogo você poderia realizar essa sua tarefa? Perguntou o anjo. Respondeu o velho: não, nunca. É certo de que afirmava que era necessário o fogo intenso, esse calor, pelo menos mais 2 ou 3 vezes. Então o anjo acrescentou: é assim também. O sofrimento e a luta são as chamas invisíveis que o nosso Criador criou para o embelezamento de nossas almas e que um dia serão vasos sublimes e perfeitos nos serviços do céu. Nesse instante, o doente acordou e compreendeu o que é a vontade divina e deu graças. Meimei também nos conta uma outra história muito interessante que nos faz refletir sobre essa questão da vontade de Deus. Certa feita, um moço de muitas boas maneiras, incapaz de ofender alguém, meditava sobre a vontade de Deus e, sempre disposto a cumprir os ensinamentos de Jesus, estava preocupado com o horário, pois aguardava o ônibus que demorava e tinha um compromisso muito importante. Nesse exato momento, surgiu à sua frente um vizinho que lhe pedia atenção para uma conversa. O rapaz consultava o relógio, segundo a segundo, deixando perceber que havia pressa, que deveria movimentar-se rapidamente em direção ao ônibus. Contudo, o vizinho passou a segurar-lhe o braço. Parecia desvelar em transmitir todas as minúcias de um caso absolutamente sem importância. Insatisfeito com a insistência da conversação aborrecida e inútil, o jovem ouvia o vizinho, mais por gentileza do que por qualquer outro tipo de sentimento. Quando o ônibus desapareceu,
sem ele. Dado alguns minutos, porém, aconteceu um fato muito triste. O ônibus, logo em seguida, que se deslocou do ponto, acabou envolvendo-se num acidente muito grave. Ouvindo com paciência a palestra incômoda do vizinho, o moço, na realidade, fora salvo desse terrível desastre. O jovem então refletiu que a ocorrência e chegou à conclusão de que muitas vezes a vontade de Deus se manifesta a nosso favor. Mesmo nas pequenas contrariedades do caminho, Deus nos ajuda a cumprir mais nossos simples deveres com a sua mão amiga. E passou a considerar com mais respeito e atenção estas circunstâncias inesperadas que muitas vezes surgem à nossa frente na esfera dos nossos deveres de cada dia como uma ajuda. Essas lições trazidas nessa nobre oração nos faz refletir que podemos distinguir a vontade de Deus em todas as situações e que às vezes um sofrimento é na realidade um exercício de paciência, a perturbação para nos trazer a serenidade, que diante das sombras é preciso encontrar a luz e o trabalho é uma oportunidade de devotamento do dever, que nos momentos em que passamos a amargura é preciso resgatar a esperança e quando houver um erro, que possamos ter força para corrigir. Nos momentos de queda, que possamos reerguer e que a verdadeira luta é a luta moral. Que quando estivermos envolvidos numa tentação, temos que resistir e se estivermos num momento de discórdia, que possamos buscar harmonia. E quando houver o ódio, que possamos vibrar o amor. Na maledicência, que possamos conseguir nos calar e silenciar. Quando houver uma ofensa, que consigamos perdoar. Que a vida é sim um exercício de bondade em favor de todos. Então, essas lições, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, vem nos instruir que muitas vezes a vontade de Deus não é percebida por nós e que nós tenhamos que ter esses olhos mais atentos para podermos captar essas lições. Seguindo o estudo da oração do Pai Nosso, a gente vai para a frase: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. O pão nosso de cada dia que Jesus se refere não é somente o almoço, o jantar, o café da manhã, um lanche, mas também a ideia do sentimento e da palavra e da ação. Para que reine a saúde com alegria em torno de nós, precisamos de refeições, mas também precisamos de paz, de esperança, de fé e de valores morais. Com os nossos modos de agir, operamos sobre os outros, conversando, distribuindo nossos pensamentos, percebendo que os nossos atos podem influenciar as pessoas que estão à nossa volta, segundo as nossas intenções. Por isso também, os outros nos alimentam com suas atitudes. Quando a gente estima por conversas edificantes, leituras de natureza superior, que possamos estar sempre envolvidos nessa atmosfera para que esse alimento espiritual possa realmente interferir nos nossos pensamentos. As nossas companhias também falam claramente sobre nós, as nossas leituras, o tipo de filmes que assistimos, o tempo que gastamos navegando na internet, o tipo de conversa com que fazemos. Então a gente tem que procurar, desse modo, o pão espiritual que nos garanta uma harmonia interior, que possa conservar o nosso caráter firme nos alicerces do bem, nos guardando contra a maldade e nos ajudando a seguir exemplos de compreensão e fraternidade.
Jesus nos deu o pão que desceu do céu, ou seja, o pão que continua alimentando o pensamento da humanidade por intermédio das lições esclarecedoras do Evangelho, que ele mesmo nos ensina por meio da bondade e do amor, o caminho para a nossa felicidade. Então, Meimei, no livro do Pão Nosso, Pai Nosso, ela nos conta uma liçãozinha, uma historinha, que vem exemplificar muito bem essa frase, que chama-se o alimento espiritual. Um professor lutava na escola com uma grande dificuldade a respeito de um problema. Seus alunos adolescentes começaram a ler histórias de maus homens, de roubos, de crimes e passaram a viver em plena insubordinação. Na realidade, queriam imitar esses aventureiros e, em razão disso, tanto na escola como em casa, apresentavam um péssimo comportamento. Alguns chegavam até a pronunciar palavrões, julgavam-se mal educados, entregavam-se a brinquedos de mau gosto, acreditando que assim mostrariam uma superioridade e uma possível inteligência. Afastados-se dos bons livros, zombavam-se dos bons conselhos também. O professor, então, certo dia reuniu a classe na merenda costumeira que se fazia no horário determinado, com uma surpresa muito esquisita. Os pratos estavam repletos de coisas impróprias para o consumo. Os pães estavam envolvidos em terra e areia. As batatas estavam cruas e com pedaços apodrecidos, assim como as maçãs, e ao invés de temperos, existiam pedaços de pimenta. Os meninos revoltados, gritavam contra o que aquilo viam, e então o professor pediu silêncio e tomou a palavra, dizendo: Alunos, se não podemos dispensar o alimento puro a benefício do corpo, precisamos também de alimento sadio para a nossa alma. O pão garante energia física, mas a leitura é a fonte de nossa vida moral. Os maus livros, reportagens infelizes, difamações e aventuras criminosas representam substâncias apodrecidas que absorvemos, envenenando a nossa mente e prejudicando a nossa conduta. Se apreciamos refeições saborosas que nos auxiliam à conservação da nossa saúde física, devemos procurar também as páginas que possam cooperar na defesa de nossa harmonia interior, a fim de nunca fugir ao correto procedimento. Diante dessa preleção, na hora da merenda, encerrada, partiram para a classe. Os alunos, então, retiraram-se cabisbaixo e, pouco a pouco, a vida deles foi sendo retificada e modificando-se para melhores. Então, essa frase nos aponta que a gente precisa zelar pela saúde do corpo, mas também pela saúde da alma, porque ambas devem estar em sintonia, juntas. Que Deus nos concede recursos a cada dia para alimentar o espírito com as nossas melhores emoções. Que nós estamos interligados e absorvemos os pensamentos uns dos outros. Que devemos auxiliar numa produção útil, cooperando com a produção, com a providência divina, no que tange a esses pensamentos. Ceder ao próximo o pão que sobra da nossa mesa enriquece-nos com ânimo e alegria. Saber atender a Deus, a terra gasta milhões de vidas a cada dia a fim de sustentarmos a nossa também. Falar mal dos outros, ao invés de ajudar, é o mesmo que envolver os nossos sentimentos numa lama invisível, ao invés de fazer brilhar a nossa luz.
Os frutos que se dedicam aos resultados do esforço daqueles que passamos no mundo, primeiro beneficiam a nós mesmos e são sementes que agora virão para o futuro. Essas lições dessa oração sublime, do pão nosso de cada dia nos dai hoje, nos faz refletir que é necessário o alimento para o corpo físico, para a manutenção das nossas forças, na mesma medida do alimento espiritual para a manutenção da nossa alma. E que o trabalho, a nossa inteligência, são os meios que nós devemos ter para prover essas necessidades, para atender o nosso bem-estar. Mas também temos que desenvolver um trabalho para favorecer esse ambiente espiritual, tanto como o intelectual. Que a gente tem que despertar em nós essa boa vontade para vencer a preguiça, o ócio, os dias de chuva, os dias de frio, os dias de muito calor, que colocamos como desculpa para não fazermos o que deveríamos ter como responsabilidade. Nessa frase também, a gente deve ter a vigilância por conta da nossa ambição, que a gente também não pode abandonar os nossos defeitos, as nossas imperfeições e que temos que estar atentos a ela, para que isso não seja um impedimento de atingirmos a nossa felicidade. A lei do trabalho, ela é um grande alicerce que condiciona a nossa vida aqui, nessa nossa existência terrena, para nos dar coragem e força de cumprir com prudência, com moderação, a fim de que a gente não ponha tudo a perder daquilo que a gente já conseguiu construir. Então, que a gente possa aprender com essa oração maravilhosa que nós estamos estudando, essas lições que Jesus nos aponta como lições sublimes. E que esse pão nosso, que seja um pão tanto do nosso corpo como da nossa alma. Então, dessa forma, a gente vai estar encerrando essa parte dos nossos estudos e vamos estar continuando no próximo encontro, na próxima quinta-feira. E assim a gente vai concluindo essa oração maravilhosa que Jesus nos ensina. Que esses ensinamentos possam estar irradiando luz em nossas consciências e aquecendo os nossos corações com os melhores sentimentos. Paz e bem, fiquem com Deus.